Esse número que você acabou de ver na tela, R$ 2.645.422,10, não é ficção, não é promessa. É o resultado de uma conta que eu fiz ontem à noite com os dados reais da nova taxa Selic, divulgada dia 17 de junho de 2026 pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Esse valor é quanto rende por mês o prêmio da Quina de São João de 2026. Se você decidir investir 100% no mercado financeiro, você pode viver o resto da vida sem tocar em um centavo do principal. E todo mês você poderá sacar R$ 2.645.422,10. Enquanto você dorme, enquanto você viaja, enquanto você passa o fim de semana com a sua família. R$ 250 milhões. Esse é o prêmio estimado, com sorteio marcado para o próximo dia 27 de junho. E alguém vai ganhar, porque a Quina de São João não acumula. Diferente dos sorteios regulares, o dinheiro sai no dia do sorteio. Mas aqui está a pergunta que eu nunca vi ninguém responder de forma honesta e completa. Se você recebesse esse dinheiro amanhã, quanto cairia na sua conta no mês seguinte, sem você precisar trabalhar, sem tocar no principal, sem gastar nada do prêmio? E se você decidir deixar esse dinheiro por um ano aplicado, por 2 anos, todo mundo fala do valor do prêmio, todo mundo coloca um número grandioso na capa, mas ninguém senta, abre a planilha, coloca a Selic atual e te diz: olha, na prática é isso que rende se você planeja com calma e decide investir 100%, ao invés de sair torrando o prêmio no dia seguinte. Eu vou fazer isso hoje, aqui, com os dados reais atuais de junho de 2026. Eu sou o Rafael Cândido, ex-gerente da Caixa Econômica Federal, consultor e educador financeiro. Este vídeo é o 4º da nossa série da Quina de São João. Se você ainda não viu os 3 primeiros, a estratégia do jogo, o bolão verdadeiro versus o bolão falso e os bastidores do recebimento com segurança, os links estão na descrição e também no card aqui na tela. Nos vídeos anteriores, eu te ensinei a arriscar com inteligência e a receber com segurança. Hoje eu vou te ensinar o que fazer com o dinheiro depois, para que ele trabalhe para você e para a sua família, para sempre, sem diminuir. Antes de entrar nos números, preciso te contar algo que a maioria das pessoas não sabe e que deixa muita gente confusa. Quando a Caixa anuncia o prêmio de 250 milhões, você pode se perguntar: esse valor já veio descontado do imposto de renda? Eu vou receber a menos? A Caixa retém alguma coisa? Preciso pagar alguma taxa? Preciso deixar alguma coisa no banco? A resposta é: você recebe exatamente os 250 milhões na sua conta. O imposto de renda sobre prêmio de loterias no Brasil é de 30%, mas ele é retido pela Caixa sobre o valor bruto, antes mesmo do prêmio ser anunciado ao público. E isso significa que o valor que a Caixa divulga lá no site é sempre o valor já líquido, com o imposto já retido. O ganhador não precisa se preocupar em calcular nem pagar nada adicional depois para a Receita. Para você ter uma ideia da escala, para o prêmio líquido ser R$ 250 milhões, o valor bruto pago pela Caixa será de aproximadamente R$ 357 milhões. Os R$ 107 milhões de diferença vão direto para a Receita Federal, antes do anúncio, invisível para o ganhador. E é com esses R$ 250 milhões exatamente que vamos trabalhar hoje, com dinheiro real, com cenários reais, certo? 250 milhões já estão na sua conta. A primeira reação de 7 em cada 10 brasileiros quando recebe uma quantia grande de dinheiro, coloca na poupança. Porque a poupança é conhecida, porque parece segura, porque ainda não decidiu o que vai fazer, porque todo mundo tem. Mas vou te mostrar agora por que colocar 250 milhões na poupança é, ao mesmo tempo, tecnicamente seguro e estrategicamente errado. Vamos aos números reais de hoje. A poupança rende hoje 0,5% ao mês mais a TR. A TR, a taxa referencial atual, é de 0,17% ao mês aproximadamente. Isso nos dá um rendimento mensal de 0,67% ao mês e um rendimento anual de aproximadamente 8,32%. Com um investimento inicial de 250 milhões, em 2 anos a poupança vai render R$ 43.651.047,82.
R$ 1,82, com um rendimento médio mensal de R$ 1.818.793,65 e um rendimento diário médio de R$ 60.626,45. A poupança é isenta de imposto de renda. Um detalhe muito importante: todo investimento tem a rentabilidade calculada por juros compostos e não por juros simples. Por isso eu calculei o prazo mais longo primeiro, ou seja, os 2 anos de investimento, e depois calculei a média mensal e, em seguida, a média diária a partir do lucro dos 2 anos. Se o investimento fosse por apenas 1 ano, o rendimento diário cairia para cerca de R$ 58.188, ou seja, quase R$ 2.500 a menos. Em 720 dias, isso significa deixar para trás R$ 1.800.000 aproximadamente. Por isso eu digo, dinheiro ou a falta dele é consequência das nossas decisões diárias. O tempo é tão importante quanto o valor aplicado. Agora, olha bem para esse número: R$ 1,8 milhões por mês. Parece impossível reclamar disso, não é mesmo? Mas presta atenção no que eu vou te dizer, porque é aqui que mora o erro que os bancos esperam que você não perceba. A inflação oficial projetada para 2026, segundo o Boletim Focus do Banco Central, está em torno de 4,86% ao ano, e a poupança, como vimos, rende 8,32% ao ano. Isso significa que o seu ganho real, o que sobra de verdade, depois de descontar a inflação, é de aproximadamente 3,46% ao ano. Em outras palavras, de cada R$ 100 que a poupança rende, menos de R$ 42 são um ganho real. O restante é só a reposição do que a inflação já corroeu. Mas o problema é maior do que isso. A Selic hoje está em 14,25% ao ano, mesmo depois da recente redução em 17 de junho. Isso significa que existem investimentos tão seguros quanto a poupança, com a mesma garantia do governo, que rendem quase o dobro. Colocar 250 milhões na poupança com a Selic a 14,25% ao ano é o mesmo que ir a um rodízio de carnes e comer apenas linguicinha. Você não vai passar fome, mas está deixando o melhor na mesa. E tem mais um detalhe que a maioria das pessoas não sabe sobre a poupança, que pode te custar muito dinheiro com 250 milhões em conta. A poupança paga o rendimento apenas na data de aniversário do depósito. Isso significa que se você depositou no dia 5 e precisar sacar no dia 4 do mês seguinte, um dia antes, o rendimento daquele mês inteiro é zero. Para um investidor comum, isso é apenas um incômodo, mas para alguém com 250 milhões de saldo, onde um único dia o rendimento representa mais de R$ 60 mil, isso é uma perda real e completamente desnecessária. Existem alternativas com rendimento diário. É o que eu vou te mostrar agora. Vamos falar agora do núcleo de qualquer estratégia conservadora de grandes patrimônios, a renda fixa. Mas antes de entrar nos ativos de renda fixa, deixa eu te explicar o que é renda fixa para quem nunca investiu. Quando você investe em renda fixa, você está essencialmente emprestando dinheiro para alguém. Pode ser para o governo, um banco ou até uma empresa. Em troca desse empréstimo, essa entidade se compromete a devolver o dinheiro com juros, dentro de um prazo pré-determinado. O nome renda fixa não significa que o rendimento será sempre o mesmo. Significa que as regras de rendimento são conhecidas desde o início e você sabe se vai render 100% do CDI, ou IPCA mais 7%, ou uma taxa pré-fixada, sem surpresas. Vamos ver os rendimentos dos 250 milhões de reais nos principais ativos de renda fixa com números reais hoje. O CDB é o produto de renda fixa mais comum no Brasil. Funciona assim: o banco precisa de dinheiro para emprestar para outras pessoas. Em vez de buscar só no Banco Central, ele pega emprestado de clientes como você, futuro milionário, prometendo devolver com juros. O indexador mais comum do CDB é o CDI. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa que acompanha quase que exatamente a Selic. Hoje, com a Selic em
14,25% ao ano, o CDI está em aproximadamente 14,15% ao ano. Quando o banco diz que o CDB rende 100% de CDI, significa que o seu dinheiro cresce junto com essa taxa ou diminui junto com ela também. Agora, a parte que o banco não gosta de detalhar, o imposto de renda. O CDB tem tributação pela tabela regressiva de imposto de renda. Isso significa que quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, menor o imposto que você paga. A tabela é a seguinte: se você resgatar o investimento em até 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto sobre o lucro. De 181 a 360 dias, 20% de imposto. De 361 dias a 720 dias, 17,5% será cobrado sobre o lucro de imposto de renda. E acima de 720 dias, ou seja, a partir de 721 dias, o imposto é de 15%. O que podemos concluir aqui é: o ideal é investir por mais de 2 anos para pagar a menor alíquota de imposto de renda possível, 15%. Mas resgatar com 30 dias não é tão ruim assim com um imposto de 22,5%. Só não pode resgatar antes de 30 dias, porque aí, além do imposto de renda, vai ter o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e a taxa é altíssima no início, chegando a 97% no primeiro dia, regredindo diariamente até zerar no 30º dia. A boa notícia é que tanto o imposto de renda quanto o IOF é retido automaticamente pelo banco no momento do resgate e você não precisa calcular nada. Ele já vem descontado e é calculado somente sobre os rendimentos, jamais sobre o capital principal investido. Vamos ver uma simulação com o CDB pagando 100% de CDI. Como vimos, a Selic está em 14,25% ao ano, com um CDI referencial de 14,15% ao ano. Com o nosso investimento inicial de 250 milhões, o rendimento bruto em 2 anos chega a R$ 74.694.271,06. Por que eu fiz a simulação com 2 anos? Porque é a partir de 721 dias que se paga o menor imposto de renda sobre o CDB, que é 15%, e aí a gente tem a média mensal e a média diária em cima dessa rentabilidade com um imposto menor. Então, simulando o resgate em 2 anos, o imposto seria de 15%, chegaria a R$ 11.204.140,66. O líquido, ou seja, descontando esse imposto, chegaria a R$ 63.490.130,40 e o líquido mensal, ou seja, a média mensal, chegaria a R$ 2.645.422,10, com um líquido diário de mais de R$ 88 mil. Observe a diferença. Enquanto a poupança renderia R$ 1,8 milhões por mês, o CDB, a 100% de CDI, rende R$ 2,6 milhões líquidos por mês. Uma diferença de cerca de R$ 810 mil por mês só por trocar a poupança pelo CDB. Traduzindo, em 12 meses, essa diferença representa mais de 9,7 milhões a mais no seu bolso. Quase 10 milhões a mais, por absolutamente nada. Apenas conhecer o investimento certo através desse vídeo. E aqui está o número que vai ficar na sua cabeça com certeza. Com o CDB pagando 100% de CDI, você ganharia aproximadamente R$ 88 mil por dia, sábado, domingo, feriado, dormindo, viajando, sem precisar trabalhar. Porém, o CDB não é o melhor cenário ainda. Tenho algo melhor para você. Mas antes de prosseguir, me dá uma forcinha aí e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas no canal. E o YouTube me alertou que é porque eu não peço para as pessoas inscreverem-se no canal. Então, já vou aproveitar e também agradecer você que acabou de se inscrever agora. Muito obrigado. E se você mandar uma mensagem nos comentários dizendo que é um novo inscrito do canal, eu vou dar as boas-vindas e curtir individualmente cada novo seguidor. Agora sim, estamos prontos para o próximo ativo de renda fixa, um dos meus queridinhos, hein? E não será apenas um, vou te apresentar logo 2 ativos de investimentos que, para um patrimônio grande como esse, podem fazer uma diferença brutal no longo prazo. A LCI e a LCA. LCI significa
significa letra de crédito imobiliário. Funciona de forma similar ao CDB. Você empresta dinheiro para um banco, mas com uma diferença fundamental. O banco usa esse dinheiro especificamente para financiar o setor imobiliário, financiamento de casas, apartamentos, loteamentos. LCA é a letra de crédito do agronegócio. A lógica é a mesma, mas o dinheiro financia o setor agrícola, claro, produtores rurais, cooperativas, indústrias alimentícias. Mas por que isso importa para você? Porque para estimular esses setores estratégicos da economia, o governo criou um benefício fiscal. Os rendimentos de LCI e LCA são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Isso está garantido na Lei número 11.033, lá de 2004, e foi confirmado agora em 2026, porque em 2025 houve uma tentativa de tributação que não avançou e a isenção segue vigente. Mas tem um porém importante. LCI e LCA têm prazo mínimo de carência. Você não pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, como na poupança ou no CDB. A carência da LCI é o prazo regulatório mínimo obrigatório no qual o dinheiro investido fica bloqueado e não pode ser resgatado. Atualmente, esse prazo é de 6 meses para títulos pré-fixados ou pós-fixados atrelados ao CDI e de 36 meses para LCIs indexadas ao IPCA. Por isso, LCI e LCA não servem como reserva de emergência. Elas fazem parte da parcela do patrimônio que você pode mobilizar por um período sem precisar resgatar. Para a nossa simulação de rentabilidade, vamos considerar uma LCI pós-fixada a 90% do CDI, com o IR isento e com o CDI a 14,15% ao ano. A nossa LCI de 90% do CDI bate 12,78% de taxa ao ano. Com um investimento inicial de 250 milhões, em 2 anos temos um lucro bruto de R$ 66.791.781,45. Isso nos dá uma média líquida mensal de R$ 2.782.990,89, com um lucro médio diário de R$ 92.766,36, quase R$ 100 mil. Repara só no que aconteceu aqui. A LCI paga 90% do CDI, ou seja, uma taxa de rentabilidade menor do que o CDB, que paga 100%. Aqui na nossa simulação. Mas como não tem imposto, o valor que você recebe no bolso é maior do que o valor do CDB. A LCI a 90% de CDI rende R$ 2.782.990,89 por mês. O CDB a 100% de CDI rende R$ 2.642.422,10 por mês. A diferença exata é de R$ 137.568,79. Ou seja, uma LCI pagando menos rende mais no bolso do que um CDB pagando mais. Esse é um paradoxo da isenção fiscal que a maioria das pessoas nunca entende. E aqui está uma fórmula simples para você não ser enganado e saber o ponto exato em que momento a LCI é mais vantajosa que o CDB. Para comparar o CDB com a LCI no longo prazo, acima de 2 anos, divida a taxa da LCI por 0,85 para descobrir o CDB equivalente. No nosso exemplo, a LCI a 90% do CDI dividido por 0,85, chegamos a uma taxa equivalente de 105,9% do CDI, para que o CDB seja equivalente a essa LCI. Significa que um CDB precisaria pagar mais do que 106% do CDI para bater uma LCI de 90%. Na maioria dos bancos grandes, você não vai encontrar CDB pagando isso. A LCI vence. Tem uma terceira opção de renda fixa que eu preciso mencionar aqui, porque ele resolve um problema que os 2 produtos anteriores não resolvem completamente, que é a proteção contra a inflação, e é um dos mais pedidos aqui do canal, o Tesouro Direto. Mas
Mas afinal, o que é o Tesouro Direto? Bom, o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, um órgão do governo federal, que permite que qualquer pessoa física compre títulos públicos diretamente pela internet. Em outras palavras, ao invés de emprestar o seu dinheiro para o banco, você empresta o seu dinheiro para o governo federal e ele paga com juros. É considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque o risco de calote é o risco do próprio governo federal, praticamente zero em condições normais. Os 3 tipos principais de tesouro direto é Tesouro Selic, que hoje rende próximo de 100% da Selic e tem liquidez diária. Você pode resgatar em qualquer dia útil sem penalidade de marcação. É o ideal para a parcela de reserva e liquidez. Temos também o Tesouro Prefixado, onde você trava uma taxa, por exemplo, 13% ao ano. Independente do que aconteça com a Selic, esse será o rendimento. Ótimo para quem acredita que os juros ainda vão cair no futuro. O terceiro é o Tesouro IPCA+, é o protetor de riqueza. Esta opção é a mais estratégica para quem tem patrimônio grande, pois o Tesouro IPCA+ rende a inflação mais uma taxa real fixa. Exemplo, IPCA mais 7,5% ao ano. Isso significa que o seu dinheiro sempre cresce acima da inflação, garantindo que o poder de compra seja preservado para você, seus filhos e seus netos. Hoje, com a inflação projetada em 4,86% para 2026 e taxas de IPCA+ disponíveis em torno de 7,5% real, o Tesouro IPCA+ entregaria algo próximo de 12,36% ao ano no total, com proteção real garantida. Contudo, para o Tesouro Direto, não vale a pena fazer uma simulação de 250 milhões aplicados por causa do limite de investimento mensal ser de apenas 2 milhões de reais por CPF. Então, seria um ativo para diversificar a carteira e ir reinvestindo a rentabilidade dos outros investimentos que vimos até aqui. Você prefere essa nota de R$100 hoje ou 2 notas de R$100 daqui a 30 dias? A resposta óbvia parece ser 2 notas no mês que vem, mas a maioria dos brasileiros, na prática, escolhe a primeira opção, porque tem pressa, porque não confia no futuro, porque o imediatismo está enraizado na nossa cultura financeira. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas coloca o dinheiro na poupança em vez de ativos, que rendem quase o dobro da poupança. A familiaridade da poupança é a nota de R$100 na mão. O CDB, a LCI, o Tesouro Direto são as 2 notas no mês que vem. Mas agora eu vou te mostrar algo ainda mais interessante. O que acontece quando você transforma essas 2 notas em um sistema que gera notas toda semana, automaticamente e para sempre? É aqui que entramos no universo que os bancos de elite chamam de gestão de fortuna, ou em inglês, Wealth Management. Esse é o serviço que o Itaú Personalité, o BTG Pactual Private e o XP Private oferecem para clientes com patrimônios acima de 1 ou 2 milhões de reais. A diferença entre o cliente do banco comum e o cliente private não é só o valor, é o tipo de produtos que eles têm acesso. E a primeira ferramenta desse universo que eu vou te mostrar agora é exatamente o produto favorito desse perfil de investidor. Agora, saímos da renda fixa e entramos em um produto que é o favorito de quem entende de investimentos no Brasil: os fundos de investimentos imobiliários, os famosos FIIs. O que é um fundo imobiliário? Imagine que você quer investir em imóveis, shoppings, galpões logísticos, hospitais, prédios empresariais, mas não quer a dor de cabeça de ser proprietário. Lidar com o inquilino que não paga, fazer manutenção, alguma reforma, pagar IPTU, ter burocracia na compra e na venda. Os fundos imobiliários resolvem exatamente isso. Você compra cotas de um fundo que possui e administra esses imóveis. Uma equipe profissional cuida de tudo e todo mês o aluguel coletado de todos esses imóveis é distribuído proporcionalmente entre os cotistas. É como ser dono de um pedaço de um shopping gigante, de um galpão da Amazon ou de um hospital, sem nunca ter que lidar com nenhum dos problemas de ser proprietário. A cereja do bolo: isenção de imposto de renda para a pessoa física, como na LCI e na LCA. Ou seja, os rendimentos mensais pagos pelos fundos de investimentos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoas
físicas que cumpram alguns requisitos básicos. O fundo deve ter pelo menos 50 cotistas, o investidor não pode ter mais de 10% das cotas desse fundo e o fundo deve ser negociado em bolsa. Para um ganhador de loteria que vai distribuir um patrimônio grande em vários ativos, esses critérios são muito interessantes. Bom, eu fiz uma simulação com parte do prêmio. Eu separei 50 milhões de reais para nós simularmos num fundo de investimento imobiliário, com rendimento médio estimado de 0,8% ao mês, que é uma média de dividend yield dos FIs brasileiros. Com essa taxa, o rendimento mensal bruto seria de aproximadamente R$400 mil. Com a isenção de imposto de renda, o rendimento médio diário ficaria em pouco mais de R$ 13.300. Lembrando que o dividend yield varia porque fundos de investimento imobiliário é renda variável e não renda fixa. Mas vamos combinar, R$400 mil por mês livres de imposto de renda de um único bloco do seu patrimônio? Pense bem, com 50 milhões em fundos de investimentos imobiliários, você estaria recebendo mensalmente mais do que a maioria das pessoas ganham em anos de trabalho, talvez em toda a sua vida, e sem tocar em nenhum centavo do principal. Mas aqui eu preciso ser honesto sobre um ponto importante que muitos influencers de finanças omitem para parecer mais empolgante falar sobre esse assunto. Fundos de investimentos imobiliários têm risco de mercado. O preço das cotas sobe e desce na bolsa de valores, assim como em ações. O rendimento mensal, como eu já alertei, também pode variar. Se o inquilino de um fundo sair ou se o imóvel ficar vago, o dividendo daquele mês vai cair junto, ou se o fundo tiver que gastar em uma reforma inesperada. Isso não significa que o fundo imobiliário é ruim, significa que ele tem o seu lugar correto dentro de uma estratégia de investimento diversificada, não como um único investimento e não com todo o patrimônio. Para um patrimônio de 250 milhões de reais, eu colocaria fundos de investimentos imobiliários como uma parte estratégica, mas nunca como base. Muito bem, chegamos ao coração desse vídeo. Chega de ver os produtos isoladamente. Vamos montar a estratégia completa. Se você me contratasse como consultor financeiro amanhã de manhã, com 250 milhões na conta, eu te apresentaria o que eu chamo de tripé da preservação. Uma estrutura que equilibra segurança, renda isenta, proteção contra a inflação e também diversificação com controle. E o mais importante, uma estrutura que garante que esse patrimônio não apenas dure a sua vida inteira, mas seja transmitido aos seus filhos e netos com mais poder de compra do que tem hoje. Bloco 1. Liquidez, 40% do patrimônio total, ou seja, 100 milhões de reais em investimento. O primeiro investimento seria em CDB com uma liquidez diária e uma taxa de 100% do CDI. Isso equivale a 0,89% ao mês. O objetivo é ter lucro disponível para os gastos imediatos, poder viajar, trocar de carro, comprar uma casa, ajudar a família. O rendimento líquido estimado no primeiro mês é de cerca de R$ 890 mil. O bloco 2 é o bloco da renda isenta. Separaríamos 50%, o que equivale a 125 milhões de reais. O investimento seria em LCI ou LCA a 90% do CDI com a isenção do imposto de renda. O objetivo é ter uma renda mensal máxima sem pagar imposto. O rendimento líquido no primeiro mês é de mais de R$ 1.300.000. O terceiro bloco seria o nosso bloco de diversificação. Separaríamos 10%, o que equivale a 25 milhões de reais. E o investimento seria no CXRI 11, que é um fundo de investimento imobiliário Caixa Rio Bravo. É um fundo que eu escolhi porque é um fundo de papel há mais de 12 anos no mercado e que vem tendo bons resultados. Mas lembre-se, isso aqui é um exemplo para nós fazermos a nossa simulação, não é indicação de investimento. O objetivo desse investimento é acelerar a rentabilidade, mas com controle. O último rendimento desse fundo de investimento imobiliário foi de 0,98%, o que nos dá um rendimento líquido estimado de R$ 240
R$ 244.640. O total líquido mensal da carteira chegaria a R$ 2.435.702, com um total líquido diário médio de R$ 81.190. Projetado no total anual, chegaríamos a R$ 29.229.424. Mas aqui eu quero destacar uma observação importante. Esse resultado é considerando juros simples, ou seja, você resgatando o rendimento todo mês, se fosse possível, que a gente sabe que isso não vai acontecer, visto que a LCI não é possível resgatar todo mês. Já o Fundo de Investimento Imobiliário e o CDB, sim, é possível resgatar todo mês, mas não é isso que nós faríamos. Nessa carteira, eu orientaria a resgatar apenas os valores referentes ao CDB e reinvestir tanto a LCI quanto o Fundo de Investimento Imobiliário. Veja que esse tripé entrega mais de 2,4 milhões todo mês, sem tocar em nada do prêmio. O principal de R$ 250 milhões continua intacto, ou melhor, crescendo. Traduzindo para o nosso cotidiano, são R$ 81 mil por dia, mais do que a maioria dos brasileiros ganha em 1 ou 2 anos de trabalho. E o mais importante, com esse modelo você nunca gasta o principal. Você vive dos rendimentos e vive bem, e o prêmio de 250 milhões que entrou na sua conta no dia do resgate estará lá daqui 10, 20, 30 anos, multiplicado inclusive algumas vezes, já que o objetivo da carteira de investimento é resgatar apenas o lucro do CDB. Os lucros da LCI e o Fundo de Investimento Imobiliário são para reinvestir. É esse o conceito que separa quem tem dinheiro de quem tem patrimônio. Ter dinheiro é ter saldo na conta. Ter patrimônio é ter um sistema que gera dinheiro indefinidamente sem diminuir nunca. E agora eu preciso te falar sobre os erros que destroem tudo isso. Porque não adianta eu te mostrar estratégia perfeita se você vai cometer os erros que 70% dos ganhadores cometem logo nos primeiros 12 meses. Como ex-gerente da Caixa, eu atendi ganhadores de loterias e outros milionários também. Agora, como educador, consultor financeiro, eu acompanhei o que aconteceu com muitos deles depois. Esses são os erros que eu vi destruir fortunas. Erro 1. Acreditar que R$ 2 milhões por mês é pouco. O primeiro erro é cognitivo. Quando você tem 250 milhões de reais, 2,4 milhões por mês parece pequeno em comparação com o total. É apenas 1%. Você começa a pensar, posso gastar agora, depois deixo investido por um tempo e recupero. E começa a gastar o principal. 250 milhões de reais gastos a uma taxa de 7 milhões de reais por mês, algo facilmente alcançável com a euforia e descontrole do primeiro ano entre imóveis de luxo, carros importados, viagens internacionais, joias, presente para famílias, amigos, restaurantes caros todo dia, acabam em pouco mais de 35 meses, menos de 3 anos. A regra é simples e inflexível. Nunca toque no principal. Viva apenas dos rendimentos. Erro número 2. Investir tudo em um único ativo ou em uma única instituição financeira, um único banco, uma única corretora. Esse é o erro da concentração. Parece contraintuitivo, porém, mais simples nem sempre é o melhor quando você tem muito dinheiro. E concentrar tudo em um lugar só não é uma boa ideia. Um ponto importante que nós observamos para não cometer esse erro é o funcionamento do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é um seguro que protege os depósitos bancários em caso de falência de um banco, como vimos, por exemplo, recentemente no caso do Banco Master. Ele cobre apenas R$ 250 mil por CPF por instituição financeira. Isso significa que se você colocar 250 milhões em um único banco e esse banco quebrar, apenas 250 mil dele estarão garantidos. É muito pouco. A solução é distribuir entre instituições diferentes, usar o Tesouro Direto, que é garantido pelo
governo federal sem limite e diversificar em classes de ativos de investimentos diferentes. E aqui eu abro um parênteses importante para quem está pensando além do curto prazo. Quando o patrimônio chega nesse nível, o foco do investidor sofisticado e inteligente deixa de ser apenas rentabilidade e passa a ser outros dois pilares que dominam o universo do wealth management: a gestão de fortunas. O pilar 1 é buscar uma eficiência tributária. Não é apenas sobre ganhar mais, é sobre perder menos para o governo. A escolha correta dos veículos de investimentos, como uma LCI isenta, um Tesouro IPCA+, com tributação diferida, um fundo de investimento imobiliário com dividendos livres de imposto de renda também, podem preservar dezenas de milhões ao longo de uma vida. O pilar 2 é organizar a sucessão patrimonial. Para quem vai esse patrimônio quando você não estiver mais aqui ou se você ficar doente e não poder responder pelo seu patrimônio? Sem planejamento, o inventário pode congelar o patrimônio por anos e consumir até 20% do valor em custas e impostos. Com planejamento, via holding familiar, testamento, doação em vida com cláusulas de proteção, a transmissão é fluida, rápida e fiscalmente eficiente. É exatamente por isso que bancos e corretoras como o BB Privating, a Caixa Privating, o Private Bank do Banco Safra e o Bradesco Global têm equipes dedicadas para isso. Não é só luxo, é a camada que separa quem acumula de quem perpetua a riqueza. Você não quer ver a sua riqueza diluída na próxima geração. Fecha o parênteses aqui, vamos ao erro 3, que na minha experiência é o mais humano de todos e o que mais nos machuca. Erro 3, emprestar dinheiro para a família e amigos. Esse é o que mais destrói relacionamentos e patrimônios ao longo do tempo. E eu vou te contar algo que eu vi acontecer de perto, sem citar nomes, é claro, porque essa história precisa ser contada. Uma vez eu atendi um senhor que havia recebido um prêmio significativo. Não vou detalhar o valor, mas era o suficiente para mudar a vida de 3 gerações pelo menos. E ele era uma pessoa boa, tranquila, trabalhadora, família muito tranquila, muito unida. 3 meses depois do recebimento, ele me ligou, a voz já estava um pouco diferente, porque o irmão dele, com quem ele tinha convivido a vida inteira, amigo, padrinho de filho, havia pedido dinheiro para comprar um carro, um único carro. Ele não sabia como dizer não, pediu para transferir o valor para o irmão. 6 meses depois, o irmão ainda não havia pago nada do valor que havia sido emprestado. Ele começou a cobrar o irmão, e o irmão ficou ofendido e disse que estava passando por dificuldades, mas andando de carro zero. A conversa, claro, virou briga, a briga virou silêncio, mais de 2 anos depois, e aquilo ainda não havia sido resolvido e eles já nem se falavam mais. Um carro, uma amizade, uma união de irmãos destruída depois de 40 anos. O que eu aprendi com esse e com outros casos é que o problema não é ajudar a família. O problema é fazer isso sem regras, sem limites, no calor da emoção. A solução: defina antes do primeiro pedido de empréstimo um fundo de doações com um teto máximo fixado, ou seja, um valor que você está disposto a destinar para ajudar a sua família e pessoas próximas. E que uma vez que você emprestou, deu, doou, você não cria expectativa de retorno. Você não precisa disso. Você tem um patrimônio que vai suprir tudo o que você precisa, tudo que 5 gerações da tua família precisa. Mas doação com regras claras é melhor do que um empréstimo sem regras e que depois você vai ficar ofendido com a pessoa que não cumpriu com a palavra. Porque você está preocupado, na verdade, nesse momento, não é com o dinheiro que você perdeu, é com a palavra que a pessoa te deu. Então, como você não vai contar com a palavra dela, você já fica livre disso e bola para frente. Erro número 4. Aceitar produtos financeiros no dia do recebimento do prêmio. O gerente da Caixa vai tentar te vender algo. No dia do recebimento, sob euforia, você está no pior estado emocional possível para tomar decisão financeira. E se você não vai deixar o dinheiro na Caixa, mas vai mandar para outro banco, o gerente do outro banco, assim que vê o saldo da tua conta, vai receber um alerta do sistema
e vai entrar em contato com você para oferecer vários produtos de investimentos do banco dele. Nenhum produto financeiro, por melhor que seja, precisa ser contratado no dia do recebimento. Zero. Coloca tudo em conta corrente, pega da piloto, vá para casa, durma bem e no dia seguinte contrate um consultor financeiro pessoal que vai atender às suas expectativas e não às expectativas do banco. Mas, se você assistiu ao meu último vídeo inteiro, você já sabe o que fazer para não perder nenhum dia de rendimento. Se não assistiu ainda, vou deixar a playlist mais uma vez aqui nos cards e também no primeiro comentário fixado para você assistir a todos os vídeos dessa série. São apenas 5 vídeos, este é o quarto e semana que vem sai o último. Erro número 5. Ignorar o planejamento tributário e sucessório. Esse erro é o mais silencioso e o mais caro no longo prazo. Sem um contador especializado, cada movimentação que você faz com esse patrimônio pode gerar uma tributação desnecessária. Compra de imóveis no CPF pessoal ao invés de via uma holding, venda de ativos sem planejamento de ganho de capital, herança sem testamento, doações sem informar a Receita Federal, tudo isso pode travar o seu patrimônio e, às vezes, levar anos para resolver a um custo altíssimo. Um bom contador especializado em planejamento tributário e um advogado especializado em direito sucessório se pagam muitas vezes com a economia que eles geram. Esse investimento deve ser essencial, assim como os investimentos, as aplicações financeiras assessorados por um consultor financeiro pessoal. Vou colocar tudo na tela de uma vez para você ter uma visão completa. O investimento dos 250 milhões na poupança vão render mensalmente R$ 1.818.793. Diariamente, isso rende R$ 60.626. Já investido no CDB a 100% de CDI, teremos uma rentabilidade mensal de R$ 2.645.422,10 e diariamente passa dos R$ 78 mil. Já se fosse possível investir os 250 milhões numa LCI, numa LCA a 90% de CDI, chegaríamos a uma rentabilidade mensal de R$ 2.782.990,89. Isso equivale a mais de R$ 92 mil por dia. Já no tripé da preservação do Rafael, o 40-50-10, nós temos uma rentabilidade mensal de R$ 2.438.702 e uma rentabilidade diária de R$ 81.190. Você viu que no meu tripé a rentabilidade é um pouco menor do que a rentabilidade na LCI, mas isso é importante destacar que no meu tripé você tem liquidez, você pode resgatar um pouco todo mês. Já na LCI você vai levar mais de 6 meses para começar a resgatar alguma coisa. E eu acredito que com essa fortuna na mão, você não vai conseguir esperar 6 meses para começar a resgatar, não é mesmo? Você vai querer usar um pouco já desde o início. Por isso que o meu tripé prevê um resgate do CDB a partir de 30 dias. Nos primeiros 30 dias, eu sugiro que você respire bastante e não mexa em nada. Eu sei que é praticamente impossível fazer isso, mas eu tentaria ao máximo cumprir esse objetivo de nos primeiros 30 dias não mexer e só mexer no lucro a partir de 30 dias. Podemos observar também que a diferença entre a poupança e a melhor estratégia de renda fixa isolada é de quase R$ 965 mil por mês, ou seja, quase R$ 1 milhão por mês. Por ano, essa diferença representa R$ 11.580.000 a mais no seu bolso, só por conhecer o produto certo. Dinheiro que não entra por falta de conhecimento é dinheiro que foi embora do mesmo jeito, só de forma invisível. Isso é o que a educação financeira faz. Ela não cria dinheiro do nada, ela revela o dinheiro que já era seu e que estava sendo deixado na mesa. Gostou dos investimentos que vimos até agora? Pois agora eu quero deixar um pensamento que vai além das planilhas.
famílias. Essas simulações mostram que 250 milhões bem administrados podem gerar mais de 30 milhões de reais por ano sem tocar no principal, para sempre. Mas eu já conheci pessoas que tinham esse dinheiro e não tinham paz. E conheço pessoas com muito menos que vivem com alegria genuína e propósito claro. A riqueza material é uma ferramenta poderosa, mas ela amplifica quem você já é. Se você é grato, ele aumenta a gratidão. Se você é ansioso, ela aumenta a ansiedade. Quem administra bem um patrimônio grande não é necessariamente o mais inteligente, é o mais preparado, emocionalmente, espiritualmente e tecnicamente. E preparação é exatamente o que estamos construindo juntos, não só nessa série, mas em todos os vídeos que trazemos aqui para o canal. Ter prosperidade real é uma bênção que exige responsabilidade, e responsabilidade exige conhecimento. É por isso que estamos aqui. No vídeo 5 desta série, o encerramento, eu vou te mostrar a ferramenta definitiva para proteger um patrimônio como esse por gerações, a holding familiar. Como criar, quanto custa, o que protege, o que não protege. Como ela reduz impostos na herança e por que quase todos os bilionários brasileiros usam essa estrutura, inclusive para um patrimônio muito menor do que 250 milhões de reais. Para não perder, inscreva-se no canal agora, ative o sininho de notificações. E se você faz parte do 1% que chegou até aqui no vídeo, eu quero te cumprimentar individualmente. Escreve aí nos comentários investidor qualificado, que é quem tem pelo menos R$1 milhão em investimentos no mercado financeiro. Todos esses comentários eu vou responder pessoalmente. Acredito que esse vídeo abriu a sua cabeça sobre como o dinheiro realmente funciona, e se você conhece alguém que também está sonhando com a quina de São João, mas nunca parou para pensar exatamente como será o depois, manda esse vídeo para essa pessoa. Manda no grupo da família, do trabalho, da igreja, do futebol. Eu acredito que quem semeia boas intenções, colhe ótimas relações. Eu sou o Rafael Cândido, ex-gerente da Caixa, consultor educador financeiro. Aqui a gente aprende a conquistar, manter e multiplicar. E com propósito. Nos vemos na próxima semana no grande encerramento da nossa série. Até lá!